Agora, eu, honestamente, fiquei impressionada do árbitro não dar um pênalti do Ganso, dois até que ele cometeu dentro da área, na minha opinião, pra cima do Davi Luiz. E nada, o juiz mandou seguir. Agora que o Ganso fez os 2 pênaltis no Davi Luiz, isso então, também você concorda com isso? Eu fiquei impressionada. Eu acho que ali já começa o erro. Cara, isso é uma piada, né? Mas que coincidência, né? É sempre a favor do Flamengo. Gente, eu sei que a Liga detesta esse argumento, mas eu vou falar uma coisa aqui. Os árbitros do futebol brasileiro, primeiro que a maior parte sempre pro Flamengo, né? É sempre pro Flamengo. Os árbitros têm medo de apitar jogos do Flamengo, Lívia. Isso é histórica. Não tem nada de baixar a bola. Eu tô dando a minha avaliação daquilo que a gente vê a história. Renata Fã cala a boca de todos e faz análise perfeita e lances polêmicos no jogo do Fla-Flu. E a apresentadora fica indignada no lance onde o Davi Luiz é derrubado na área pelo Ganso e o juiz não marca pênalti. A apresentadora também elogia muito o Mengão. Tem o Neto aí passando vergonha, tentando fazer de tudo para induzir e falar que o Flamengo foi beneficiado. E eu quero saber a sua opinião, torcedor. Deixa aqui abaixo nos comentários e, claro, não esqueça de deixar seu like, beleza? Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. A polêmica mesmo tomou conta do Fla-Flu. O Flamengo é líder do campeonato, venceu por 1-0 a partida. Num gol muito polêmico. Aliás, também teve um outro lance entre o Ganso e o Davi Luiz, que ninguém falou muito nisso. Enfim, vamos mostrar como foi essa história e depois todas as reclamações, opiniões, a gente mostra na sequência. Sim. Uma tarde sem dúvidas rubro-negra. Um Fla-Flu onde o Fla foi dominante do início ao fim. Mas que nem por isso deixou de ser polêmico. Foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense. Mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. Só que para chegar na reclamação de Fernando Diniz, muita bola rolou no Maracanã. Depois de 15 minutos equilibrados, os comandados de Tite passaram a dominar as ações do jogo. Só no primeiro tempo foram 6 finalizações do Flamengo contra nenhuma do Fluminense. A maior parte delas explorando os erros deixados pela zaga tricolor. Situação que se repetiu não só 2, mas 3 vezes na etapa inicial. Lohan também teve a chance de abrir o marcador. Fábio salvou com o pé. Já nos acréscimos, Davi Luiz e Ganso se desentenderam. Um cartão para cada lado. No lance seguinte, o zagueiro do Fla caiu na área e pediu o pênalti que teria sido cometido pelo meia do Flu. A arbitragem mandou seguir. Na volta do intervalo, o cenário permaneceu o mesmo. Ataque contra defesa. Até que aos 36 minutos, Bruno Henrique caiu dentro da área depois dessa disputa com Calegari. Dessa vez, pênalti marcado. A bola quica, ok? A bola fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente, ele desequilibra, tá? Sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto, ok? Eu acabei de ver o lance agora e o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, pela minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. E é mais falta no Calegari pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Pedro, que nada tinha a ver com o lance, chamou a responsabilidade e fez valer a lei do ex. 1-0. Esse foi o terceiro jogo seguido que o Flamengo balançou as redes depois dos 40 minutos do segundo tempo. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas 3 alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente retomava para deixar a equipe compactada. Então isso foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe e chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. Se eu não me engano, o Tite passou uma porcentagem ali que mostra que os gols são feitos nos finais das partidas. A gente, inclusive, tomou alguns gols assim. Então é um momento ali que a gente tem que estar muito concentrado tanto para defender quanto para atacar. E a gente tem tido êxito nisso. Acha que acabou por aí? Nada disso.
Ainda teve tempo para 2 cartões vermelhos do lado tricolor. Lima, por essa entrada em Ayrton Lucas, e Fernando Diniz, por reclamação. Em relação à expulsão, se você ver ali o que eu falei, provavelmente o Bandeira vai colocar, que eu falei que sempre tem confusão quando ele aparece no Maracanã. E aí foi isso. Eu não teve xingamento da minha parte em relação pro Bandeira, porque o cartão que eu tomei foi por conta da minha forma de abordar o Bandeirinha. E pro Bandeira foi isso que eu falei. Assim, toda vez tem confusão. Vocês não foi ver o VAR, não foi ver o VAR, ficou naquilo. E o juiz deu o primeiro amarelo e eu falei, pá, tá me expulsando porque eu tô falando que tem confusão toda vez que você vem aqui, e ele deu o segundo amarelo. Com a vitória, o Flamengo chega a 24 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, o tabu no Clássico se mantém. Já são 8 partidas sem perder o Fla-Flu. São 2 grandes equipes. Talvez a equipe que tenha, na Libertadores, a segunda ou terceira melhor campanha. Com um extraordinário técnico, há um respeito muito grande. No Fluminense, em 11 jogos do Brasileirão, são 7 derrotas, 3 empates e apenas 1 partida vencida. 6 pontos somados e a última posição na tabela. Eu nunca tive na minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. É um momento ruim do Fluminense. Mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Bom, jogo polêmico por causa desse pênalti marcado e que foi definidor do resultado. O Pedro converteu a penalidade, o Fábio quase com o pé ainda pega. Mas o grande detalhe é esse para você. Você marcaria essa penalidade, sim ou não? Porque eu já ouvi tanta opinião. Quando todo mundo se divide, eu absolvo o árbitro, que nesse caso era o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Assim, a gente, na hora que... o pênalti polêmico. O pênalti polêmico, porque quando eu fui ver a imagem, não tem nada de polêmico. O Bruno Henrique encosta nas costas do menino e empurra ele. Para mim, foi falta antes do Bruno. Olha lá. Aí ele acaba pisando. Essa não é a origem do lance, né? A origem do lance é quando o Calegari primeiro empurra o Bruno. Eu acho que o Calegari ele não sentiu que o Bruno estava tão perto. Teve contato. Não, na minha opinião, ele empurrou também. Eu daria esse pênalti. Olha lá agora. Já estou em desacordo. Mas eu ouvi as pessoas falando, o Diniz, vários jornalistas, comentaristas, e muita gente falando que não daria, mas muita gente, principalmente os comentaristas de arbitragem, dizendo que dariam essa penalidade. E, para mim, começa o lance. Primeiro o Calegari, depois vem o Bruno Henrique, que encosta nele também. Essa disputa por espaço, ele cai e, sem querer, ele faz o pênalti. Mas, sem querer, também é pênalti. Sim, mas aí, eu fico olhando, né? Você falou e tal do Bruno Henrique, eu olhei mais uma vez. Ele acaba tropeçando. Primeiro é o Calegari, que eu acho que ele nem percebeu que o Bruno Henrique estava tão perto dele. Aí, quando ele vê, quando ele vê o Bruno Henrique tá se aproximando. Olha lá. Aí tá o contato, ó. Aí, olha ele, primeiro é o Calegari. Aí, depois é o Bruno. Aí vem, continua. Isso. Aí, agora o Bruno. Aí o Bruno estica a mão. Aí ele cai. Aí, quando ele cai... Então, mas quando ele cai, o pênalti foi aonde? Quando ele cai ou foi no empurrão? Não, eu acho que quando ele cai. Então ele tropeçou, então não foi. Pra mim não, mas foi. Se você tropeçar e derrubar alguém, você pode fazer um pênalti também. Será? Pode, claro. Se é pro Flamengo, é pênalti. Agora, eu, honestamente, fiquei impressionada do árbitro não dar um pênalti do Ganso, dois até que ele cometeu dentro da área, na minha opinião, pra cima do Davi Luiz. E nada, o juiz mandou seguir. Então, a gente tá mostrando o lance. A nossa imagem é muito longe, é uma pena, né? Esse aí pênalti. Esse aí foi mais pênalti que o pênalti. Gente, então, é isso que eu não entendo. Porque ele pega embaixo, ó. Embaixo e a mão em cima. Olha lá, como é que pode? Então, é um jogo polêmico, sim, mas aí eu vi muita gente falando assim, o VAR não chamou o juiz. O VAR só vai acionar o árbitro quando ele discorda do árbitro. Boa. Quando ele considera que a decisão em campo é errada. Como é um lance interpretativo, e esse lance do Bruno Henrique com o Calegari, na minha opinião, ele é interpretativo, o VAR ou concordou ou deixou prevalecer a decisão de campo. Boa. Que é o que normalmente acontece em lances interpretativos. Você tem uma interpretação, eu tenho outra. Isso. Então, esses lances, se o VAR ou não tem uma conclusão, ou concorda, ou ele respeita a decisão de campo, ele vai prevalecer aquilo que foi marcado. Mas é bom você falar, esclarecer isso, porque tem muita gente que está na dúvida ainda. Está pedindo pro VAR chamar.
pro VAR, não sei o quê, porque pro juiz ir lá ver. Não, não é o juiz que vai por conta. O VAR é que chama o juiz caso ele não concorde. Isso. Ele não vai estar de acordo com o que o juiz marcou, ele chama. Vai no monitor, dá uma olhadinha. Mas se o VAR está de acordo, ele não chama. É isso que o pessoal tem que entender. É protocolo. Agora que o Ganso fez os 2 pênaltis no Davi Luiz, isso então, também você concorda com isso? Eu fiquei impressionada. Eu acho que ali já começa o erro. Já começa a ter alguma coisa. Então, é difícil apitar um clássico, ainda mais o Fluminense na lanterna do campeonato, o Flamengo brigando pela liderança, que de fato ela veio, mas que é um lance polêmico, lógico que é. E eu ouvi inúmeras manifestações, olhei, revi, e tá difícil de você chegar numa conclusão. Então, eu absolveria o árbitro neste. E a minha conclusão, então, não foi tão absurda assim. Não, claro que não. Não dar o pênalti e optar pela falta. O Diniz também concorda com você, enfim, é complicado. É complicado. Agora, vamos falar em clássico. Galera, após essa análise aí perfeita da Renata Fã, vamos ver aqui a imprensa paulista passando vergonha, fazendo de tudo para manipular o torcedor, induzindo a falar que o Flamengo foi beneficiado, sendo que na hora de mostrar outros lances, tão qual o lance no Davi Luiz, eles não mostram e falam que não viu. Ficou curioso? Confere aí comigo. Uma discussão, a gente está assistindo aqui, eu não sei se a Lívia viu o lance do pênalti, acho que... Para você foi pênalti? Não foi Para você, Capelani? Isso foi uma piada, isso sim. Você viu o lance? Você viu o lance, Danilo? Não vi ainda não. Mostra, depois a gente... Marília, para você. Não foi, mas eu faço aquela... Pode falar. Eu faço rapidinho. Um aposto. O juiz está de frente, ele deu o pênalti. Eu não acho que é lance de VAR. Eu não daria o pênalti e acho que se ele vai pro VAR, ele tira. Mas é interpretativo. Para mim, não foi absolutamente nada e o Fluminense foi trucidado nesse lance. Aí teve expulsão do jogador, teve expulsão mais uma vez do Fernando Diniz. O clima pro Fluminense tá difícil. Em relação ao lance... Mas o Danilo que viu o lance agora tem uma coisa interessante para falar. Parece ter um contato, eu acho que qualquer da contato... perna esquerda? Não, no braço em cima, né? Qualquer contato que pega nas costas hoje em dia é falta, né? Isso é Falta ombro a ombro. Pro Fluminense, eu não vi isso, é louco. Falta do Bruno Henrique primeiro, você pode ver como... Primeiro no Calegari, que é o Calegari com o Bruno Henrique. Acho que tem uma carga nas costas. Ele acha que tem uma falta do Bruno Henrique no Calegari. Eu vi o lance, eu demorei. Porque o Calegari cai, né? O Calegari cai. Eu não vi isso aí, não. Antes e o meu irmão, eu não tinha visto. Parabéns, Danilo. Não foi no ombro. O Bruno Henrique empurra o jogador. Nas costas. Nas costas, ó. Nas costas é falta. Aí o Calegari cai. Braço esquerdo. O Calegari cai. Empurrou. Nas costas. Danilo, você falando do braço. Quando eu vi esse lance, eu demorei para entender que esse era o lance do pênalti marcado. Porque eu só reparo no braço do Bruno Henrique. Eu demorei para entender que esse era o lance do pênalti. Eu achei que até o pênalti ter sido o contrário para esse lance, porque teve uma carga nas costas primeiro. A gente tem esse lance aqui para nós aqui ou não? Ó, se puder colocar aqui no telão, cara, aí ó, vou mostrar para vocês aí onde o Danilo viu. Quem que tá comigo aí, só para eu saber aí, fazendo favor, Ô, Glender, ó, tem 2 lances aí na hora, Robson e Glender. Vou falar, não é esse aí não. Agora, parou. Voltou. Voltou só um pouquinho. Não o primeiro lance. Não esse. Não, calma, gente. Calma que vai dar tudo certo. Vocês são fera aí, ó. Não esse. Agora, ó. Esse aí. Entendeu? Tem um lance da onde ele tem o choque, aí na sequência, ó, empurrou. É isso, Danilo, que você viu? Isso aí, eu achei que ele se empurrou nas costas lá, pegou nas costas, pra ver que até o jeito que o jogador do Fluminense caiu já foi de frente. Você sabe o que eu acho, Danilo? Então, a verdade foi falta pro Fluminense. Hoje em dia, Neto, se depois desse lance... Eu não tinha visto. Hoje em dia, depois desse... Com o VAR, hoje em dia, o que acontece? Quando eles revêem o gol, se o Bruno Henrique faz isso, e em vez de ter dado o pênalti, ele faz o gol, é capaz do VAR chamar para dizer que o atacante tinha feito falta no zagueiro, como já aconteceu várias vezes de gols anulados, marcando falta do atacante no zagueiro. Como ele deu o pênalti, eles só ficaram vendo o lance. Então, mas quando eu vi aqui, eu não tinha visto isso. O Danilo viu, Lívia, o que você pensa disso? Ô, Neto, eu, assim como o Danilo, eu só vi o lance aqui no estúdio já no telefone, e aí na internet a gente tem diversas imagens, diversos ângulos. Eu demorei, no primeiro momento, a entender que esse era o lance do pênalti marcado pro Flamengo. Na hora que... Porque o que me chamou você a atenção... já viu que nem foi. Porque o que me chamou a atenção na hora foi justamente o braço do Bruno Henrique, o empurrão. Ele fazendo o pênalti. Né? Então eu falei assim, mas se esse é o lance marcado do pênalti pro Flamengo, como se o Bruno Henrique que tá derrubando o jogador do Fluminense? E aí depois...
vendo as imagens... Mas o juiz é cirúrgico na hora que marca o pênalti, né? Foi marcado pelo pé trançado ali com o Bruno Henrique, que ainda assim... eu acho que não foi. Depois a gente vai falar do jogo. Gente, foi falta do Bruno Henrique. Foi falta do Bruno Henrique. Isso é uma vergonha, velho. Eu não tinha... Isso é vergonhoso. Você dá um pênalti que é discutível. Pra mim não foi, pra tua maioria aqui não foi. E aí você não marcar a falta do Bruno Henrique. Não, acho que pra ninguém foi. Pra mim também não foi. Eu só acho que não era de VAR. Pra todos nós, mas que coisa... O que você pensa disso, Capelães? Cara, isso é uma piada, né? Mas que coincidência, né? É sempre a favor do Flamengo. Gente, eu sei que a Lívia detesta esse argumento, mas eu vou falar uma coisa aqui. Os árbitros do futebol brasileiro, primeiro que a maior parte... É sempre pro Flamengo, né? É sempre pro Flamengo. Os árbitros têm medo de apitar jogos do Flamengo, Lívia. Isso é histórica. Não tem nada de baixar a bola, eu tô dando a minha avaliação daquilo que a gente vê a história. A gente vê a história, Lívia. Isso aí é a história que mostra. O que a história mostra? A história mostra que dificilmente um árbitro prejudica o Flamengo, gente. Vamos trabalhar em cima do fato. O time que ele chamou de pipoqueiro. Não, mas é diferente, você não mistura as coisas. Você tá misturando as coisas aí. Você tá misturando as coisas. Mas o que tem a ver o pipoqueiro com isso? Uma vez que a arbitragem brasileira vai de mal a pior, uma vez que a arbitragem... Eu falei que não foi pênalti, tá? Só deixando claro, não foi pênalti. Eu não marcaria, falharam, prejudicaram o Fluminense. Mas você tem Olívia, você tem dois times... Não, você pode concluir, mas você interrompeu ele. Eu também posso interromper. Você tem dois times que não podem reclamar de arbitragem, é o Corinthians e o Flamengo. Pois é, entendeu? Mas pode continuar. Mas a gente tá falando daquela história que você diz passado. Hoje em dia, a história presente, uma vez que a arbitragem brasileira é horrorosa, não tem mais critério, não cabe mais falar... Mas você acha que daria... Mas você acha... Olívia, você acha que daria... Mas você acha que daria Você acha que daria o pênalti contra o Flamengo, assim, desse A arbitragem do jeito que tá, sim, né? Contra o Flamengo? Contra o Flamengo, Contra o Corinthians? Quando que o flamenguista pode reclamar da arbitragem? Qual foi o último lance que prejudicaram absurdamente o Flamengo? Caça! Vou procurar. Busca. Eu tô tratando aqui com fato consumado. Eu não tô falando aqui que o Flamengo tem ajuda da CBF, que são assim, que tá comprado. Isso não. Eu seria leviano e até covarde se eu falasse. Eu só estou falando que os árbitros entram em campo com medo de apitar algo contra o Flamengo no lance polêmico, porque eles vão pra geladeira. Não, eles têm medo. Ele é tão... Vocês não mostram, mas aqui eu mostro. Que ele já dá ali de um jeito impressionante. E com a anuência do VAR ainda. Porque o VAR poderia ter ajudado. Pelo contrário. E uma coisa que o Danilo viu, que eu não vi nem a Lívia, nem a que foi um empurrão. O empurrão é nítido do Flamengo. Como é que ninguém entra? Meu irmão, você deu o pênalti, legal, foi pênalti, mas teve uma falta antes. É só isso. É só isso. Mas me parece que essas coisas não acontecem para todos os clubes, que deveria ser para todos. Ou não, Danilo? Não. É difícil falar, né? Não, eu sei que é. São muitos lances, né, que acontecem a favor, né? Mas olha lá, ele cai de frente, então ele teve uma carga nas costas, não foi de lado. Eu não tinha percebido isso. Ó, ele caiu de frente, ó. A bola veio nas costas. Eu não tinha percebido, foi falta do Bruno Henrique. E o árbitro dá o pênalti. Pra você, Capelanes, deveria entrar o VAR e dar a falta e anular o pênalti marcado? Eu acho o seguinte, craque, ele poderia ter chamado, o árbitro pra ver a cabine do VAR e falar assim, olha, vem cá, se eu não vi, porque nós não vimos, o Zidanilo que viu. Só o Zidanilo. Olha, eu não vi esse pênalti. Não vi a falta, mas tampouco vi o pênalti. Eu não vi nada. Esse lance teve um contato normal. Analisa a jogada toda. Analisa a jogada toda. Ponto final. E só quero dar uma sublinhada em relação à questão da arbitragem, que eu até vou ajudar a refrescar a memória da Lívia. Recentemente, na final da Copa do Brasil, o Corinthians perde pro Flamengo no apito.
Não apito, porque na Neoquímica Arena eu não tenho memória curta. Aquele lance do Léo Pereira, que toca no braço, mas toca na barriga e tal, que até hoje ninguém fala mais nada, eu não esqueço. E Flamengo e Atlético Paranaense, que o Diego Costa pegou. Diego Costa é o goleiro do Flamengo. Diego Alves. Pegou a bola fora da área. Exato. Lembra disso? Os acréscimos do Arouco recentemente. Então, assim, se tem uma coisa que o flamenguista não pode reclamar, é da arbitragem, porque os árbitros têm medo de apitar algo contra o Flamengo, com medo de ir para a geladeira. Então essa é a verdade. Eu vou mudar a sua frase, vou colocar a minha frase aqui. Uma coisa que o torcedor, uma coisa que os clubes, uma coisa de quem gosta do futebol, não tem como não reclamar, é a arbitragem. Porque um jogo você é beneficiado e outro jogo você é prejudicado. Só reforçando. Eu acho que não foi pênalti. Só reforçando, eu acho que não foi pênalti. Mas a arbitragem brasileira não tem critério. Mas você acha que... beneficiado, outro jogo você é prejudicado. Mas você acha que fosse outro time... Eu acho, cara. Você acha que não chamaria? Teve lance do Davi Luiz com Ganso nesse jogo aí. A arbitragem não tem critério. Qual lance? Que eu não sei, porque eu não vi o jogo. O Ganso foi por trás do Davi Luiz. Como é que é? O Ganso... Deu um empurrão no Davi Luiz na área. Mas tudo bem, mas a gente não tem. Entendeu? Então, assim, todos os jogos, a arbitragem é ridícula. Tá bom, vamos lá. Então, a verdade... O Flamengo e o Corinthians não pode reclamar de arbitragem nem aqui e nem depois de muitos anos. O que você pensa sobre tudo isso, Marília? A gente tem que ter um exemplo. Acho que até dá para reclamar desde que a gente tem exemplo. Por exemplo, o Capelanes deu um exemplo do Corinthians. Eu lembro também de um melhor lance exemplo do Corinthians. Que esse? Eu sou ruim de memória, não vou lembrar tem não. Tem o lance do pênalti contra o América Mineiro na Copa do Brasil, que o jogador tá de costas. Pois é. E tem um pênalti que o... Outra final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, que o Pedrinho faz um gol. Agora, eu tô esperando aqui, ali vem apresentar um lance polêmico do Flamengo que foi prejudicado. É um jogo também que começa sob muita pressão, porque a gente tem que lembrar que na quinta-feira tem um desabafo fortíssimo do Tite contra o diretor de competição da CBF, o Júlio Avelar, e na sexta-feira tem uma resposta da CBF. Mas quando ele era treinador da seleção, não reclamava nada disso, o Tite, né? Não, e só para lembrar que quando ele era treinador da CBF, o Júlio Avelar já estava lá. Ele podia ter batido na porta um pouquinho. Que por sinal... Veio o Campeonato Brasileiro, dá uma arrumada nele. Que por sinal, antes dele ser treinador da seleção brasileira, ele assinou um manifesto que o Marco Paulo Deolero teria que ser destituído da CBF. No outro dia, ele deu um beijo no rosto do Marco Paulo Deolero. E aí depois saiu o Marcos Paulo Deolero, entrou o Rogério Caboclo, ele continuou ainda, que saiu da presidência por acusação de assédio sexual. O grande Tite. É o seguinte, você tem um pênalti aí pro Flamengo? Eu não vi, mas você pode mostrar. Procura aí o Ganso agarrando o Davi Luiz. Cadê? Tem aí. Tem os dois se agarram. Não. O agarrão é que eu acho que o Ganso quis sentir o perfume do Davi Luiz, é diferente. A gente tá vendo aí Vergonhoso, Neto, é vocês da imprensa paulista tentando manipular o torcedor, brigando com a imagem e na hora de mostrar um lance muito polêmico ao favor do Flamengo não mostra, diz que não viu ou que não tem a imagem, mas aqui no canal a gente mostra para provar que não tem essa de Flamengo ser beneficiado. Renata Fã deu aula aí ao analisar os dois lances polêmicos para o Flamengo e vamos levar em consideração se esse lance tenha sido falta ali do Bruno Henrique em cima do zagueiro do Fluminense, porque não foi falta em cima do Davi Luiz, aonde o Ganso abraça, agarra e não solta o Davi Luiz em nenhum momento, e não foi apenas em um momento, foram em dois lances na mesma jogada. Mas é aquela, né, quando é para o Mengão ninguém fala. Eu não vi essa imprensa paulista falar do lance em cima do Ayrton Lucas no jogo passado entre Flamengo e Bahia, onde o jogador é derrubado na área, e também no jogo anterior contra o Atlético Paranaense, no lance lá do gol do Gabigol, onde marcam errado o toque de bola e com isso deixa o jogador em impedimento, é raro ali na hora do frame, e na minha opinião foi um gol legal do Gabigol, e também no próprio pênalti que originou o gol para o Atlético Paranaense, onde o jogador chuta a bola, queima a roupa em cima do Davi Luiz e bate na mão do jogador e dá um pênalti. Mas isso ninguém fala, isso ninguém reclama. Só quando tem algum lance a favor do Flamengo, aí sim o mundo acaba. Sempre tentam fazer tudo para dizer que o Flamengo é beneficiado. Mas agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Deixa aqui abaixo nos comentários e claro, segue o líder e também deixa o like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva-se aqui abaixo e ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Já deixa o seu like, também a sua opinião aqui abaixo nos comentários e se inscreveu no canal. Muito obrigado, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!